Olá, bom dia. Que a paz do nosso Deus poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de terça-feira. Estamos começando aqui mais uma mensagem ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha. E tem sido tempos preciosos. Já inicio pedindo perdão. Semana passada eu não consegui. Nós tivemos um feriado aqui em Campinas. Eu moro na cidade de Campinas, você que está fora. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que tem seguido a nossa página aí do Quem Tem Sede Venha. Mandar um abraço para a Soninha, que acabou de entrar com a gente, o Jorge. Que Deus abençoe vocês, tá? A Rê. Mas conforme eu estava falando, eu queria agradecer a todos que nós chegamos essa semana à marca de 260 mil seguidores. E para mim é motivo de muita alegria, porque durante esse tempo, não sei quanto tempo faz que eu comecei com a página, nós nunca postamos nada na página Quem Tem Sede Venha que não fosse uma mensagem de Deus, né? Lá no Instagram, uma vez o pessoal fez até uma brincadeira, postou uma foto lá, teve gente que não gostou, mas foi lá no Instagram. Mas essa página do Quem Tem Sede Venha no Facebook, que atingiu a marca de 265 mil seguidores, nós nunca postamos nada que não fosse assim algo que para edificação, né? Uma mensagem de Deus. Então eu queria agradecer a todos vocês que sempre estão comigo. Semana passada que eu já estava explicando o pessoal que tinha entrado aí, que era feriado em Campinas, eu estou aqui em Campinas e eu acabei esquecendo. Na hora que feriado eu acordei achando que era domingo e depois que eu me lembrei. Mas hoje nós vamos então entrar na história aqui de Juízes. Juízes, uma história fantástica, uma história que, sabe, o livro de Juízes é o principal elo histórico entre a era dos patriarcas e a era da monarquia, né? A gente vem falando muito da era dos patriarcas, falamos de Gênesis, né? Falamos de Êxodo, como Moisés depois tirou os patriarcas que eram Abraão, Isaac, Jacó, né? Aí eles foram escravizados no Egito, e aí Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. O último vídeo que nós vimos foi sobre Josué, que foi aquele que substituiu Moisés, que atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida, né? E depois de que Josué entrou na Terra Prometida, ficou um tempo e Josué morreu. E com a morte de Josué, o povo ficou perdido, né? A nação de Israel virou um conglomerado de tribos, que eram 12 tribos, e começou cada um viver por si, e tiveram muitos problemas, né? Porque eles não andaram nos caminhos do Senhor. Por isso, importantíssimo um líder espiritual para que possa conduzir o povo nos caminhos de Deus, né? Por isso a importância de um padre, de um pastor, de um bispo, né, no caso das igrejas apostólicas, de um apóstolo, pessoas responsáveis, os mestres, evangelistas, né, responsáveis por conduzir o povo no caminho de Deus. O que aconteceu foi que depois da morte de Josué, o povo se perdeu, virou esse conglomerado de tribos, cada um vivendo por si, e não tinha um líder espiritual ali, um líder religioso, que pudesse falar, não só historicamente, de tudo que Deus havia feito por Israel, mas que pudesse também ler para eles as leis que Deus tinha deixado através de Moisés, ler para eles a questão das festas, a questão das liturgias do templo, né? No caso ali do tabernáculo, o templo não tinha sido feito ainda, mas Deus habitava entre o povo no tabernáculo, na Arca da Aliança, né? E, enfim, então nesse período foi o período dos juízes. Então Deus levantou pessoas que pudessem ser os líderes, não só os líderes de batalha, de guerra, né, um general, mas aquele general também, ele tinha o poder de magistrado, porque além de conduzir o povo de Israel nas batalhas, ele também julgava o povo, julgava entre as brigas, entre a desunião do povo, né? Sempre que tinha alguma coisa aí que
que pudesse, que necessitasse de um julgamento, né, entre duas pessoas, qualquer litígio entre eles, era o juiz que tomava a decisão, por isso o nome juiz, né? Então, mas o juiz não era só um magistrado igual é hoje. Naquela época o juiz, além de ser um magistrado, ele era também como se fosse um general, né? Ele é que conduzia o povo nas batalhas. Então, normalmente o juiz levantado era homem forte, homem de briga, homem de batalha, porque ele ia à frente de todas as batalhas. Então, o livro Juízes é um livro que faz esse elo histórico entre os patriarcas e entre os monarcas, né? O patriarca último nós tivemos foi Jacó, depois, se a gente não considerar Moisés, né, como patriarca, porque aí foi um período em que eles estavam saindo da escravidão, e então nós temos Moisés e Josué, que talvez possamos também até considerá-los patriarcas, mas eles foram na verdade usados para levar o povo até a terra prometida, né? Antigamente é diferente. Por Abraão comandava todo o povo, ele era o pai daquela nação, então ele comandava. Foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, né? Depois, o primeiro rei de Israel foi Saul. Então, entre esse período, nós tivemos aí o período de Juízes. O livro de Juízes ele foi escrito não no momento em que estava tudo acontecendo, foi depois disso, né? Foi lá na época de Samuel. A gente tem algumas coisas aqui na Bíblia que mostram porque, por exemplo, no tempo de Juízes, foi quando a arca estava em Siló, e lá em Samuel, se a gente for ver lá, no capítulo 4, deixa eu pegar aqui, quer ver? Samuel, lá já no capítulo 4, quando os filisteus, eles tinham conquistado parte do território, tinham colocado sob julgo o povo de Israel, levado a arca, né? Tinham levado a arca. Tem 4:3, fala assim, ó: e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto. E então o período que a arca ficou em Siló foi justamente no período do Juízes. Então, provavelmente, Juízes foi escrito depois dessa época, né? Tem alguns estudiosos aí que falam, acho que foi até Samuel que escreveu, mas não temos certeza. Então, é melhor a gente não... Aquilo que a gente não tem certeza, é melhor a gente nem colocar como referência. Mas, enfim, então o livro de Juízes foi escrito para fazer esse elo histórico, né? O livro Juízes começa falando aquilo que eu falei para vocês. Olha, sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ali começa uma dissensão entre o povo, começa a cada um viver por si, e eles começam então a ser atacados pelas nações vizinhas. Israel era um povo temido, porque o povo, as outras nações sabiam tudo que Deus havia feito para eles no deserto, de como que Deus conduziu esse povo pelo deserto, e então era um povo muito temido, né? Mas enfim, aí quando eles estavam muito, como é que eu vou dizer para vocês, sem regras, vivendo, né, assim, de forma muito desregrada, Deus então começou a levantar juízes, né? Então no capítulo 3, fala assim, olha, no versículo 9: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Lembra de Caleb? Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram, que confiaram em Deus quando Moisés mandou os espias lá, né, para ver a terra prometida. Era Josué e Caleb, foram os únicos dois dos que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. E esse Kenaz era irmão de Caleb, e o filho dele foi o primeiro juiz, Otiniel, foi o primeiro juiz a ser levantado. Bom, assim vale a pena você dar uma lida aí. Nós temos outros juízes, mas o livro de Juízes traz a história de 13 deles, né? Vou dar um exemplo para você. Samuel era um juiz e ele não está aqui no livro de Juízes. Tem um livro à parte sobre a vida de Samuel. Então aqui conta a história de 13 juízes, e talvez os mais famosos seja o Gideão, né? Que o Gideão é aquela história que Deus levanta Gideão para libertar o povo,
e o exército inimigo tinha dezenas de milhares, e Gideão vai e chama todo mundo para lutar, e aparece 30 mil homens para lutar com Gideão. E aí Deus fala para ele: ó, você tem muita gente, se for essa quantidade de pessoas, vocês jamais vão acreditar que foi eu que dei a vitória para vocês, né? Aí Gideão fala para Deus: mas o que eu faço então? E Deus fala: não, você vai chegar pessoal e vai falar: olha, aquele que está com medo volta para casa, o que só quer aqueles que realmente estiverem dispostos a lutar. E quando o Gideão vai, aparece, eu queria ver aqui a quantidade exata, mas aí quando o Gideão vai, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então a primeira etapa vieram 32 mil pessoas, 32 mil homens de guerra. Aí quando o Gideão fala para ele: se você tá com medo, se você não tá firme mesmo, é melhor você voltar. Voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. Desses 10 mil, Deus falou para Gideão: ainda é pouco. Eu quero que você leve esse pessoal no lago e que eles bebam água. E que ficou conhecido depois como a fonte de Gideão, né? Aquele que beber água que nem cachorro, você separa, e os outros você manda embora. E foram os que beberam água que nem cachorro, 300 homens, né? Que baixaram que se ajoelharam e baixaram a boca para beber, né? Aqueles que trouxeram a água na boca, ele dispensou. Aí ficaram só 300 homens, e ele tinha que lutar com um deserto de milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares. E Gideão foi com aqueles 300 homens e ganharam a batalha, fizeram os outros correrem. E aí então essa história ficou muito famosa, a história de Gideão com seus 300 homens. Depois disso, o juiz mais famoso, talvez o que seja realmente o mais famoso, é Sansão. Todo mundo também conhece a história de Sansão e Dalila, que muitos conheceram através do filme, né? Que há muito tempo atrás tinha um filme, Sansão e Dalila, mas essa história foi tirada da Bíblia também. Sansão era um homem muito forte, todo mundo lembra, a força de Sansão estava nos cabelos, né? A Bíblia fala diversas vezes aqui que de vez em quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão e ele ficava muito forte, né? Mas tudo estava ligado aos cabelos. Sansão era um nazireu, era um cara que ele não comia nada ou bebia nada que fosse derivado da uva, né? Ele não cortava os cabelos, ele tinha uma série de coisas que o nazireu tinha que fazer. E Sansão, como era um nazireu, ele tinha esses cuidados. E ele era um homem muito forte. Mas apesar de ser forte, ele era também um cara muito irresponsável. Então ele casou, por exemplo, com uma filha dos filisteus, que é o maior inimigo do povo de Israel, eram os filisteus. E Sansão foi e casou com uma mulher dos filisteus. E ela traiu Sansão porque Sansão fez uma brincadeira. Uma vez que estava indo para lá, ele matou um leão, tal. Depois ele viu que as abelhas tinham feito uma caixa de abelha lá e tinha mel no leão, e ele fez lá um enigma para o povo e ninguém descobriu que era o enigma, e ele não tinha nem por que ter feito esse enigma, mas ele fez porque eu falei, né? Ele era irresponsável, brincalhão. E aí ele falou o resultado do enigma para a esposa dele, que era a filha dos filisteus, e ela foi e contou para eles, e eles acertaram o enigma. E Sansão ficou muito chateado. Se eu falei Salomão alguma vez, vocês me desculpem, é Sansão, né? E Sansão ficou muito chateado com aquilo e não quis mais a mulher, desprezou a mulher, e aí virou uma guerra entre ele e os filisteus. Só que ele era muito forte, 100 homens contra ele não tinha, porque ele era muito forte. E aí ele vai para faixa de Gaza, e lá ele conhece uma prostituta chamada Dalila. E aí ele se apaixona por Dalila e casa com Dalila. E aí Dalila, depois de um tempo, tá todo mundo querendo pegar Sansão, mas como ele era muito forte, ele acabou com mais de 1000 filisteus. E então ele teve um dia que ele pegou umas raposas, amarrou tocha de fogo no rabo de uma raposa e soltou na plantação de trigo dos filisteus e pôs fogo em tudo. E aí então eles queriam pegar Sansão de todo jeito, mas eles não conseguiam por causa da força dele. Aí Dalila começa a seduzir, vai indo até que Sansão confessa para ela, que a força dele estava nos cabelos. Aí um dia ele dormiu, né, e ela foi e cortou o cabelo
de Sansão, e quando Sansão acorda ele está fraco, aí cegaram Sansão, furaram os olhos dele, fizeram maior arruaça, né? Enfim, é uma história interessante, está aqui no livro de Juízes também, depois você vê aí, tá? A história de Sansão. Mas voltando aqui agora para, né, o livro de Juízes, ele faz esse elo então, e ele termina. É importante a gente saber do livro de Juízes, porque aqui tem muita história que fala realmente dessa ligação entre. Aqui, por exemplo, tem a questão da história de Amon, da história dos Moabitas, né? Que tinha uma grande batalha também. Os Moabitas foram e conquistaram o povo de Israel. Os Moabitas, vamos para vocês lembrarem, Moabe era um dos filhos de Ló. Lembra a história de Ló, da de Sodoma e Gomorra, que a família de Ló vivia lá em Sodoma e Deus ia destruir a cidade, deu oportunidade para ele sair, a esposa de Ló, mas Deus pediu para não olharem para trás, estava chovendo fogo, enxofre, e ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, e Ló fugiu com as duas filhas dele e começaram a morar em caverna. E a filha mais velha, as duas filhas, na verdade, elas deram vinho para ele e dormiram com ele. E elas ficaram grávidas, uma numa noite, a outra na outra noite, mas elas embebedaram porque elas tinham medo realmente. O que elas queriam? Preservar o nome da família, né? Preservar aí a genealogia da família. E aí a mais velha teve um filho que chamou Moabe, que são os pais dos Moabitas. E eles tiveram problema ali com os Moabitas, né? E depois a filha mais nova teve também um filho, que desse filho descendeu os Amonitas, que também tinha muitos problemas com Israel. Então, depois você dá uma lida aí também, que é interessante, até por causa disso que eu te falei, do elo histórico, né? Aqui tem uma outra prova que o Juízes foi escrito bem depois, ó, porque tem vários lugares aqui, pelo menos uns 4 ou 5, que fala assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel. No capítulo 17, 16 fala, depois no capítulo 18 de novo, naqueles dias não havia rei em Israel. Então, no 19 fala, aconteceu também que naqueles dias, e o Juízes termina falando isso, né? Que naqueles dias não tinha rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então foi um momento de muita confusão, onde Israel viveu realmente momentos difíceis, porque eles eram atacados por diversos povos, né? Pelos amonitas, pelos filisteus, e eles viviam então sob guerra, né? E sempre tinha que ter um juiz para levantar para poder libertar o povo. E na sequência do livro de Juízes vem o livro de Ruth, que também é interessante. O livro de Ruth os acontecimentos do livro de Ruth, por isso que eu vou falar junto, é na época do juízo. Se você pegar o livro de Ruth, você vê que começa assim, ó, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe, lembra que eu falei? Era o filho de Ló com a filha mais velha dele, então, ou seja, eles eram meio parentes, porque Ló era sobrinho de Abraão, né? E vocês sabem que Israel descende de Abraão. Então era tudo meio parente ali. E aí tem um rapaz que é lá de Belém, que ele pega a família dele e vai justamente para os campos de Moabe, lá para a terra dos Moabitas. Lembrando também, quando Josué, antes de ocupar a terra prometida, eles acamparam nos campos dos Moabitas, né, nos campos de Moabe. Então o que aconteceu? Ó, esse homem, né, que o nome dele era Elimeleque, ele sai de Belém. Ele era descendente de Efraim, ele sai de Belém e vai morar nos campos de Moabe por causa da fome que tinha assolado Israel, até por causa de todas essas questões aí, dessas questões que eu falei para você, que os juízes, na época dos juízes, que Israel vivia em guerra com todas as nações, muitas nações atacaram Israel e causou muita fome lá. E aí então esse homem, Elimeleque, pegou a família dele e foi para Moabe. Quando ele chega em Moabe, ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos deles casaram com 2 moabitas, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth, né? A esposa desse Elimeleque era Noemi.
E aí então eles tinham dois filhos casaram com a Orfa e com a Ruth. E passou um tempo, Elimeleque morreu. E os dois filhos dele morreram. Ficaram as três mulheres viúvas, três viúvas. Aí então Noemi, que era a esposa de Elimeleque, decidiu voltar para Belém. E uma delas decidiu voltar para a casa dos pais, e a outra, que era a Ruth, decidiu ir embora com a Noemi lá para Belém. Né? Apesar de Noemi ter insistido para ela, ó, fica aí com seus pais, ela falou, não, eu vou cuidar de você está já de idade, e eu vou cuidar de você até o fim. E aí Ruth vai com ela para Israel, e elas passam a morar em Belém novamente. E aí lá é que Ruth tem a história, isso aí está no livro de Ruth, né? Ela vai procurar comida e tá no período do Pentecoste, né? Na época da colheita, domingo passado, anteontem, foi o dia que Israel comemorou o dia de Pentecoste, que é um dia comemorado 50 dias depois da Páscoa, né? Depois da festa dos pães asmos, na verdade. Tem a Páscoa, a semana que procede a Páscoa é a semana da festa dos pães asmos, e aí depois disso, 50 dias a contar dessa festa dos pães, vem a festa da colheita, que é conhecida como Pentecoste. Daí o termo pentecostal, né? Pentecoste é porque lá no livro de Atos, no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, ele pede para os apóstolos ficar esperando. Vocês lembram que antes de Jesus morrer, ele tinha comemorado a Páscoa? Teve a Páscoa, ele comemorou a Páscoa com seus apóstolos, e aí depois ele é crucificado no dia seguinte, 3 dias depois ele ressuscita, e ele teve 40 dias depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com seus apóstolos. E ele fala, olha, vocês aguardam aqui em Jerusalém até que eu mande para vocês um novo Consolador. E aí então ele sobe aos céus. E aí eles estão lá esperando, e aí no dia da festa de Pentecoste, no dia da festa que estava comemorando a festa da colheita, vem o Espírito Santo sobre esse pessoal, e aí então acontece esse grande advento aí do Espírito Santo de Deus, que passa então a habitar em nós, e que passa a falar com todos nós. O Espírito Santo de Deus, no dia da festa de Pentecoste, é que ele vem, por isso o termo pentecostal, né, que tem as igrejas pentecostais. Porém, então, vamos voltar aqui agora, era o período da colheita, período de Pentecoste, e Ruth vai no campo tentar conseguir comida para a sogra. E nessa questão que ela vai no campo para pegar comida, ela conhece o dono da fazenda lá, que é Boaz. E aí, olha pra você ver que ligação que tem. Lembra que eu falei para vocês também nas aulas anteriores que Boaz, lembra da prostituta Raabe, que é a prostituta que ajudou os espias de Israel lá em Jericó, que aí ela teve a vida poupada, ela casou com um dos descendentes de Jacó, né, que era Salmão. E aí desse casamento, dessa prostituta com um dos descendentes, veio Boaz. Boaz se tornou um fazendeiro, e agora Boaz conhece Ruth. E aí os dois, se você pegar o livro de Ruth, no último capítulo, Ruth é um livro bem pequeno, tem 4 capítulos. No último capítulo tem uma história aí interessante, olha só. Assim tomou Boaz a Ruth, e lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele terá recriador da alma, te será recriador da alma, e conservará a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que se tivesse 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Então, desse matrimônio de Ruth com Boaz, que era o filho da prostituta, desse matrimônio, e Ruth, a moabita, olha para você ver, Ruth era uma moabita, que não tinha nada, ela jamais moraria ali em Israel, e ela casou com um descendente de Israel, ficou viúva, voltou ali, foi morar em Belém, e ali ela conheceu Boaz, que era o filho da prostituta, e tiveram esse filho chamado Obed. E Obed, para quem não sabe, ele é pai de Jessé.
e Jessé é pai de Davi. Então Obed era avô de Davi. Então desse matrimônio entre Boaz e Ruth nasceu Obed. Obed casou e teve um filho que ele pôs o nome de Jessé, e Jessé era pai de Davi. E dali vem a genealogia de Jesus. É interessante a Bíblia, né? Uma coisa impressionante como ela tem essa ligação histórica, né? Então hoje nós falamos aqui de Juízes e do livro de Ruth. O livro de Ruth são só 4 capítulos, vale a pena você ler. Juízes é 21 capítulos também, vale a pena você ler. Eu vou repetir, esse tempo atrás me perguntaram, o que você acha, o que é melhor a gente ler assim, qual a sequência de ler a Bíblia? Eu falei o seguinte, né? Nós não temos, na verdade, uma sequência, né? Hoje, para nós cristãos, o importante é o Novo Testamento, é lógico, os 4 livros que falam do Evangelho de Cristo são os livros mais importantes, porque ali tem toda a vida de Jesus, né? Porém, se a gente souber a história dos hebreus, a gente vai entender melhor aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez durante o tempo que ele teve conosco, né? Porque ele era um hebreu, ele era judeu, e ele veio, inclusive, primeiramente para salvar os judeus, e só depois, né, que a maioria dos judeus não acreditaram nele, é que aí ele veio, então, para que ele se colocou também como salvador de nós que somos considerados gentios, os não-judeus, né? No Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala isso, né? Que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não dos que nasceram da carne ou do sangue, mas dos que nasceram da vontade de Deus. Né? E aí fala assim, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então, isso aí está no primeiro capítulo de João, falando o seguinte, que Jesus ele veio para os judeus, como eles não receberam, ele deu então o direito de todos aqueles que acreditarem nele, de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção, aquele ditado que fala todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Os filhos de Deus são os judeus, que é o povo escolhido, e aqueles que acreditarem em Jesus, né? Isso tá claro. Se você quiser depois tirar essa dúvida, leia lá o primeiro capítulo do Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Mas então, por isso que eu falo que é importantíssimo a gente conhecer a história. Então olha só, nessas últimas terça-feiras nós conhecemos a história de como surgiu o povo judeu, né? Primeiro nós vimos a história da criação do mundo, desde Adão e Eva, como que o homem pecou, né? Depois foi expulso do paraíso. Então, depois nós vimos aquela história do dilúvio, de Noé. Aí nós vimos depois o chamado de Abraão. E aí a gente veio até chegar quando eles foram escravizados no Egito. Né? Quando José é eleito governador do Egito, a família vai para lá, José morre, o faraó morre, e o novo faraó coloca uma escravidão ali sobre eles. Depois nós vimos como eles foram libertos desta escravidão do Egito, como Josué os conduziu para entrar na terra prometida. E agora hoje nós vimos o momento em que eles viveram sem um líder espiritual. Né? Eles tinham ali um líder magistrado e tinha também um líder militar, né? Mas eles não tinham ali alguém que pudesse realmente fazer uma ponte. E aí então surge agora Samuel, apesar deles terem os sacerdotes, né, que faziam isso daí, mas foi um período complicado para Israel. Aí Eli, que foi o penúltimo sacerdote, o último sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem de Levi, que foi Eli, ele morre, e no lugar dos filhos dele como sacerdote entra um menino chamado Samuel. E Samuel então ele é o último juiz, ele é o último sacerdote e o primeiro dos profetas. E aí vem então uma nova etapa na vida de todos ali, que é a era dos patriarcas. A era dos monarcas, que é quando Samuel faz essa transição dessa época dos juízes. Samuel ele acumula esses 3 cargos, de juiz, de sacerdote e de profeta, e ele então estabelece, lógico, orientado por Deus, né, e autorizado por Deus, a era dos monarcas, que o primeiro foi Saul. Então semana que vem, já deixei aí
já passei o melzinho na boca, nós vamos falar sobre Samuel, que aí então deixando para trás essa história de patriarca, essa história de juízes, e entrando então na era da monarquia, que o primeiro livro, o segundo livro de Samuel, que nós vamos ver semana que vem, é a história de Davi, né? Essa história fantástica do maior rei que Israel já teve, sem dúvida nenhuma, a gente falando da parte carnal, né? Porque o maior rei é Jesus Cristo, mas daqueles que foram reis sobre Israel, sobre o povo de Israel ali na terra, o maior deles com certeza foi Davi. Davi foi o segundo rei. O primeiro foi Saul. Com a morte de Saul, Davi assumiu. Semana que vem nós vamos ver a história, então, como que isso aconteceu e toda a história. Então, primeiro Samuel e segundo Samuel, a gente vê na semana que vem, tá bom? Deus abençoe a todos. Se puder fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso que o Senhor preparou para nós. Agradeço a Deus porque o Senhor tem nos sustentado, agradeço porque o Senhor tem nos ensinado, Deus. E eu te peço, Pai, continue nos ensinando a andar no teu caminho, Pai. Continue, ó Deus, abençoando as nossas vidas. Nos dê, Pai, sabedoria, disposição. Pai, acima de tudo, ó Deus, conduza o teu povo rumo à salvação, Pai. Assim como o Senhor conduziu o teu povo no deserto para alcançar a terra prometida, nós temos uma promessa do Senhor que é a vida eterna. Então, ó Deus, nos conduza também. Jesus é a nossa nuvem que vai nos guiando para nos ajudar a chegar no caminho, para nos ajudar a chegar na promessa. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Então nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, não deixe que os nossos olhos se apartem da nossa nuvem que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado se vocês estiveram com a gente. Todos vocês aí. Nossa, hoje teve bastante. Estava vendo ali, chegou um momento ali que tinha mais de 50 ao mesmo tempo. Mas muita gente nos assistiu hoje. Mandar um abraço aqui para a Sônia, para a Regina, para a Eliane, para a Cileia, para a Rô, para o Carlos também, para a Sônia, para o Jorge, para a Fran, para a Isilda, saudade de você, Isilda, Deus te abençoe, viu, filho? Para a Gislene, o Carlos aqui que mandou graça e paz, o Wilde, saudade de você, que Deus te abençoe, viu? A Grace, que Deus te abençoe também, a Maria Regina Bueno, o André, a Terezinha, o Bill, o Anderson, a Marlene, que está mandando também um forte abraço aqui, o Silvinho, meu irmão, que Deus te abençoe, a Helena, o Sérgio Carrara, a Giovana, o Flávio Lamas, que está sempre com a gente também, Deus te abençoe, o Rogério Carbone, lá de São Paulo, o Cristiano, que Deus te abençoe também, Cristiano, o Zé Reinaldo, a Renata, a Alessandra Borgonha. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Que possa realmente abençoar cada um, tá? Obrigado da companhia. E terça-feira nós temos então um vídeo novo sobre 1º e 2º Samuel. Que Deus abençoe a todos vocês.